Então, pessoal, hoje a gente vai resolver a nossa listinha sobre radioatividade. Eu vou deixar aqui o link da lista para vocês baixarem e a gente vai resolver 3 questões dessa listinha. Então, olha só, a questão 2 fala o seguinte: os núcleos que participam de uma reação com emissão de partículas beta podem ser caracterizados como letra A, isótopos, B, isótonos, C, isóbaros ou D, nenhuma das alternativas anteriores. Para a gente resolver essa questão, a gente primeiro precisa entender como que são formadas essas partículas beta. Então, olha só, quando a gente tem um núcleo instável em que o nêutron se desintegra em 3 partículas, sendo essas partículas um próton, um elétron e um antineutrino, a gente está falando de emissão de partícula beta. Por quê? Porque esse elétron também é chamado de partícula beta. O antineutrino é uma partícula que possui massa desprezível e carga nula. E o que a gente tem que gravar, né? O que a gente tem que entender que é o mais importante desse processo? O elétron e o antineutrino, eles são ejetados para fora do átomo, enquanto que o próton permanece dentro do núcleo. Então, olha só, massa não é dada por prótons mais nêutrons? Nesse processo, eu perdi um nêutron que se desintegrou, mas um próton foi formado. Então, se eu perdi um nêutron e foi formado um próton, houve alteração da massa? Não houve alteração da massa. Então, os núcleos que participam dessa reação, né, o núcleo que havia antes e o núcleo que foi formado, eles são isóbaros, tá? Isóbaros, a gente vai destacar aqui o A nessa palavra, indicando o quê? Que apresentam a mesma massa, tá? Na letra A, a gente tem isótopos, a gente pode destacar aqui a letra P, que são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, é o mesmo elemento. A letra B, isótonos, que são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. E a alternativa correta, que é a letra C, isóbaros, átomos que apresentam o mesmo número de massa. A questão 3, ela fala o seguinte: detectores de incêndio são dispositivos que disparam um alarme no início de um incêndio. Um tipo de detector contém uma quantidade mínima do elemento radioativo americio 241. A radiação emitida ioniza o ar dentro e ao redor do detector, tornando-o condutor de eletricidade. Quando a fumaça entra no detector, o fluxo de corrente elétrica é bloqueado, disparando o alarme. Esse elemento se desintegra de acordo com a equação a seguir. Nessa equação, é correto afirmar que Z corresponde a. Então, para resolver essa questão, a gente vai dar uma relembrada no que é radiação gama, no que é uma partícula alfa, uma partícula beta, tá? E uma radiação gama, gente, é uma onda eletromagnética, então não envolve emissão de partícula. Se há uma onda eletromagnética, não há alteração na massa, não há alteração no número de prótons, tá? Então, a gente tem que a massa final é igual à massa inicial e o número de prótons final é igual ao número de prótons inicial, tá? Já uma partícula alfa, ela é caracterizada pela emissão de 2 prótons e 2 nêutrons do núcleo do elemento radioativo. Então, esse elemento, ele emite esses 2 prótons e 2 nêutrons, né? Juntos, eles formam o que é conhecido como partícula alfa. Então, a gente tem o seguinte: o número atômico, ele se mantém constante nesse processo? Não, porque número atômico é número de prótons. E ele perdeu 2 prótons. Então, a gente tem que o número atômico final é igual ao número atômico inicial menos 2. E o número de massa? Número de massa, a gente sabe que o número de massa é prótons mais nêutrons. Se ele perdeu 2 prótons e 2 nêutrons, o número de massa diminuiu em 4 unidades. Então, a gente tem que massa final é igual a massa inicial menos 4. E uma partícula beta? A partícula beta, ela ocorre, né? Esse tipo de partícula é formada quando um núcleo instável, ele tem um nêutron que se desintegra em 3 novas partículas, que são um próton, um elétron e um antineutrino, sendo que o elétron é a partícula beta. Esse elétron e o antineutrino, eles são ejetados para fora do átomo, enquanto o próton permanece dentro do átomo. Então, olha só, o número atômico se mantém constante? Não se mantém, né? Esse nêutron, né, ele se transformou também em um próton. Então, eu tenho um próton a mais do que eu tinha antes. Então, o número atômico final é igual ao número atômico inicial mais 1. E a massa? Tem alteração na massa? Não tem, porque ele perde um nêutron e ganha um próton. Então, no balanço, né, como massa é dada por prótons mais nêutrons, não tem alteração. Ele perdeu um nêutron, ganhou um próton. Então, a massa final
é igual à massa inicial. Agora, vamos olhar aqui a equação. A gente tem aqui que esse elemento, o americium, para se transformar no netúnio, ele perdeu o quê? 2 prótons, né? 95 menos 93. E a massa foi de 241 para 237, diminuindo 4 unidades. Então, assim, qual desses três, né, partícula alfa, beta e gama, é caracterizada por diminuir em 2 unidades o número de prótons e 4 unidades o número de massa? Partícula alfa. Então, a alternativa correta é a letra A. A questão 7, ela fala o seguinte: na família radioativa natural do tório, parte-se do tório e chega-se ao chumbo. Os números de partículas alfa e beta emitidas no processo são respectivamente. Então, olha só, a gente sabe que uma partícula alfa, ela ocorre com a alteração do número de prótons, né? A gente tem o número atômico final, é igual ao número atômico inicial, menos 2, e o número de massa final é igual ao número de massa inicial, menos 4. Já a partícula beta, ela ocorre com a alteração do número de prótons, né? Ou número atômico. O número atômico final é igual ao número atômico inicial mais 1, né? E não há alteração no número de massa. Então, a gente vai analisar aqui quanto que variou, né? Nesse processo da emissão que vai do tório para o chumbo, do número de prótons e também do número de massa. Então, olha só, o número de prótons variou de 90 para 82. Então, houve uma diminuição de 8 unidades, certo? Já o número de massa, ele variou de 232 para 208, o que equivale a uma diminuição de 24 unidades. Para a gente avaliar o que aí foi emissão de partícula alfa e beta, o aconselhável é a gente olhar primeiro as partículas alfa. Por quê? A partícula beta não envolve alteração de massa. A gente pode olhar aqui que não envolve alteração de massa. Então, toda alteração que teve aqui na massa, ela é correspondente à emissão de partícula alfa. Se a gente começar olhando pelo número de prótons, vai ficar confuso, porque os dois processos envolvem alteração do número de prótons. Então, essas 24 unidades de massa que foram diminuídas, né, que diminuiu nesse processo, ocorreu devido à emissão de partícula alfa. A gente sabe que cada partícula alfa diminui em 4 unidades, né, o número de massa. Então, a gente dividindo 24 por 4 vai dar 6. Então, eu sei que foram emitidas 6 partículas alfa. Se foram emitidas 6 partículas alfa, vamos analisar aqui o que deve ocorrer de alteração no número de prótons devido à emissão dessas 6 partículas alfa. A gente sabe que cada partícula alfa, ela vai corresponder a uma diminuição de 2 unidades no número atômico. Então, se foram emitidas 6 partículas, a gente pode fazer o seguinte, ó, 6 vezes 2, que é igual a 12. Então, ao emitir 6 partículas alfa, eu devo diminuir o número de prótons em 12 unidades. Isso dá quanto? 90, né, que era o número de prótons inicial do tório, menos 12, esse número atômico cairia para 78, certo? 6 partículas alfa, né, vão diminuir de 232 para 208 a massa e vão diminuir de 90 para 78 o número de prótons. Mas é 78 que a gente formou aqui nesse processo? Não, a gente chegou a um elemento que tem número de prótons igual a 82. Por quê? Porque não foram emitidas só partículas alfa, também foram emitidas partículas beta. E as partículas beta, elas não levam à diminuição do número de prótons, e sim ao aumento. Cada partícula beta, ela envolve um aumento de 1 unidade no número de prótons. Então, a gente pode pôr o seguinte, olha, que ao emitir 6 partículas alfa, caiu para 78 o número atômico, né? E a gente sabe que no final a gente chegou a 82, né? Ou seja, de 78 para 82, houve um ganho de 4 unidades de número de prótons, ou número atômico. Isso quer dizer o quê? Que eu emiti 4 partículas beta. Então, olha só, a gente emitiu 6 partículas alfa e 4 partículas beta, e a alternativa correta é a letra C.
Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também o nosso Instagram, Facebook e TikTok. Então é isso e até mais!